Olá, pessoal! Boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Mais um episódio do nosso podcast do Mais Que Autismo, que é produzido pelo Mágicas de Mãe. Se você ainda não conhece as nossas redes sociais, entra tanto no Instagram, Facebook, toda rede social aí que você conhecer e procura lá, Mágicas de Mãe e Mais Que Autismo. E antes de a gente falar do nosso tema também, quero deixar claro aqui para você que você pode se inscrever no canal, que você deve se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, já compartilha com outras pessoas, porque com certeza tem gente que vai precisar e tá precisando ouvir sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um episódio novo. E hoje eu convidei a Roberta, que é uma amiga que já participou comigo de alguns outros projetos, e eu trouxe ela aqui hoje para conversar com a gente sobre arte-terapia. O que é arte-terapia? Como que ela pode ajudar a criança? Eu até vou perguntar para ela daqui a pouco, né? A gente fala muito do autismo, mas será que é só no autismo que a gente pode usar arte-terapia? Se outras neurodivergências também? E então, vamos lá, vamos passar a bola para Roberta, que eu não vou falar seu nome, É, Busemeyer, aham. Então, eu sou a Roberta, né, mãe da Luísa, que é por isso que a gente se conheceu, né, por eu ter uma filha com autismo, e a gente foi tendo essa relação estreitada, né, nós duas, né. E, bom, primeiro eu sou formada em artes plásticas pela Federal, Universidade Federal do Paraná, e eu fui fazendo várias outras formações, metodologia do ensino da arte, tal, e também, dentre elas, arte terapia. Mas quando eu fiz, eu não tinha filho, então eu fiz só para expandir o que eu poderia trabalhar com a arte e tal, e ficou aquilo meio que stand-by, assim. Aí depois que eu tive a Lu e ela não se adaptou a algumas abordagens, e no DIR Floor Time ela que conectou melhor e foi melhor naquela abordagem, eu também fui estudar essa abordagem, que é o DIR. Daí, quando eu comecei a ver por um viés mais da saúde, porque só tinha eu de mãe e professora lá na formação do DIR. Era mais, assim, fono, era psicóloga, era TO, então era pessoas ligadas à saúde, né. Aí, quando eu fui fazer a questão do estudo do DIR, que eu vi o quanto que a arte poderia também, entrar como uma forma de engajar, né, a criança autista, que no caso eu estava mais naquela idade da Luísa de 5, 6 anos, né, hoje ela já tá com, vai fazer 9 anos no final do ano, né, então ela já tá mais velha, tal. Mas aquilo que me conectou, assim, o que que eu posso usar na minha área com a área da saúde. E foi esse que foi o caminho de eu começar a entender e trabalhar e postar mais minhas fichas na arte terapia. Foi mais nesse sentido. Sabe quando você fala, né? Eu também fui fazer uma pós que era de análise do comportamento aplicada. E eu era a única que não era também da área de saúde. A maioria era psicólogo, quase, sei lá, 90%. Fono, TO. E assim, a gente que é da área de educação, que também deveria, né, ter essas Sim, formações, porque a gente está contato ali direto, né, Roberta? sim, Na escola e no dia a dia, a gente acaba não tendo, e na faculdade também não tem, né? sim. Coisas mais voltadas, assim. Então, só fazendo um adendo já pra gente começar, né, que como o arte educador, o professor, ainda não está inserido em cursos de formação que são tão importantes assim, né? São importantes. E isso que eu percebi, assim, quando eu fiz também especialização em TEA, né, em transtorno de espectro autista, só eu de mãe lá. Daí, naquela pós, acho que tinha mais 2 mães. Mas, assim, professor e mãe, geralmente eu sou a única, assim, sabe. E daí a gente entra toda a questão, né, a questão social, o quanto o professor ganha, né, para ele poder Uhum. investir na formação dele, né. Então tem toda essa questão do valor do professor, né, porque olha quantas pessoas passam por uma sala de aula. Por exemplo, eu sou professora do estado, eu tenho de 30 a 40 alunos por sala, entende. Então, no mínimo, eu tenho que passar por 8 salas para ter que a gente chama que é um padrão, né, que a gente fecha o número de aulas ali. Então, é muitas pessoas, e o quanto essa questão de ter uma especialização, uma questão na área da saúde ajuda para você abrir os olhos de uma família, entender melhor sobre várias outras questões do neurodesenvolvimento, é muito importante, assim.
Fica aí uma dica, né, para os governantes, né, para quem conduz aí, os administradores conduzem a parte da educação, que poderiam sim, né, ofertar cursos voltados para a inclusão e dentro mesmo, como se fosse um plus ali para esse professor, né, para ele Sim, poder se qualificar ali, e aí você atinge um número bem maior de professores, né? sim. Então, o Estado tem condições de oferecer um curso bom para que Com- as pessoas se qualifiquem, né? Sem que E elas tenham que gastar do bolso, né? Ali, como... é verdade. E a questão da neurodiversidade, assim, o quanto não tem informação nesse sentido dentro das políticas públicas estaduais, municipais, assim, porque isso, para nossa época, né, assim, a criança não desenvolve, não consegue, não tinha todo esse olhar, né, aqui pode ter um déficit de atenção, ali pode ter, não tinha esse olhar, esse acolhimento, assim, e daí o que acontecia muito era exclusão. A criança acabava não terminando ou ia trabalhar muito. Como eu moro em Araucária, tem muita questão da região do campo, né? E tem muita evasão, assim, a questão assim, não, ele não dá conta aqui do estudo, então ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar no campo, ele vai trabalhar com questões mais práticas, e a gente vê isso, sabe? E hoje eu tenho a Luísa, né, que, por exemplo, ela tem, além da questão do autismo, o transtorno do processamento auditivo central, o TPAC. Então, hoje, depois de eu entender melhor sobre o transtorno e conversar com fonos especialistas, tal, hoje eu trago para o meu grupo de professores que eu trabalho as questões, né? Como que é uma coisa de não física, mas na questão do caminho que a informação passa e quanto a gente poderia ter isso e ter colegas de classe. Porque hoje, eu vendo a Luísa fazer um treino de cabine, para mim, dificílimo. Eu fiz Entendeu? esse teste. Porque quando eu tava esse ano com uma questão no ouvido e a médica... Você já fez do DEPAC? Tipo, o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Mas aí ela disse, não, só passou pela cabeça aqui. Vou pedir pra você. Daí ela pediu pro Samuel e pediu pra mim. Aí eu fui fazer primeiro, porque eu queria ver como que era, pra daí ele fazer, né? Eu achei dificílimo aquilo. Gente, eu não sabia quando que era o barulhinho tal, o barulhinho, o apito mais alto ou o apito fino, e tipo, pra mim foi muito difícil. E eu pensei, ele não vai conseguir nem terminar esse negócio. Ele conseguiu terminar. Tanto o meu quanto o dele deu alterado. Aham. E eu Tipo, cheguei, assim, os dois. muito perplexa, assim, pra psicóloga, como que né, eu tenho o diagnóstico de TDAH e eu não consigo, o meu marido tem que fazer o gabarito do que ela tem que fazer de treino em casa, porque eu tô igual a ela ali, mais perdida, Aham. eu acho, sabe? Aí ele fala assim, não, deixa que eu faça o gabarito, e daí eu vim e trouxe, ela falou, mas Roberta, é muito comum em TDAH ter a questão do TPAC também, né? É. Depois a gente vai falar de TDAH. Em outro Aham. programa, gente. Aham. Mas vamos voltar ali pra arte terapia. Você falou que ficou em stand-by. E aí, em que momento você... Vamos até explicar para as pessoas, né? O que é Sim. a arte terapia. E aí, em que momento para você deu esse estalo? Assim, não, vamos pegar isso que eu tinha guardado aqui na gaveta, né? E vamos Aham. colocar em prática. É. Então, a arte terapia a gente pode pensar como uma terapia mesmo, que é fundamentada na questão da usar a arte como ferramenta, né? Então, você, não a arte, não só as artes plásticas, por exemplo, você pode usar até o movimento, a dança, o teatro, né? A própria escrita, a literatura. Eu estou fazendo como aluna um curso de escrita terapêutica, e isso está trazendo questões muito profundas em relação ao ser mãe de criança, mãe Mãe atípica, atípica, né? né? Tá trazendo assim, porque por muito. O que é a arte terapia? Ela faz você se conectar consigo mesmo, né? Nas questões mais profundas que você tem, só que a arte como companheira. Você está produzindo ali, está criando uma poesia, no caso que eu estou sendo aluna dessa arte escrita terapêutica, então eu estou fazendo uma poesia, a arte está ali, mas é muito particular. Eu vou trazer coisas que estão no meu interior, entende? E a arte terapia é isso, é uma terapia que usa como ferramenta a arte, mas é que vai tratar das questões individuais de cada um. Então, questões relacionadas à regulação de emoções, ou autoconfiança, autoestima, né? Porque a gente tem muito assim que a autoestima tô fazendo reeducação alimentar e agora tô magra, tô com autoestima. A autoestima é amplamente divulgada,
tipo assim, como a questão interior, mas não é. A autoestima são coisas muito obscuras, são gavetas muito íntimas da tua percepção sobre você mesmo. Entende? O que você pensa sobre você, qual a tua percepção. Então, assim, uma autoestima bem, assim, paulatinamente, lentamente elaborada, ela faz com que você saiba ter uma cura interna e você passe também a não ferir os outros, né? Uma autoestima bem construída, em sessões, né? Bem regulares, você vai trabalhando essas questões muito internas, né? Então, a autoestima é muito falada na questão de, o externo, mas ela é muito internamente, tem gavetas muito obscuras ali dentro para ser trazidas, assim. Aí, se a gente for pensar também, a maioria das crianças, as crianças com TEA ou com algum outro transtorno de neurodesenvolvimento, acho que no TDAH a gente vê muito isso também. Essas crianças, elas já são muito rotuladas, elas já vêm com um estereótipo em cima delas, que não que elas se sintam limitadas, mas as pessoas as limitam, né? No sentido de, porque você é mal educado, você não tem limites, ou aquela criança no TDAH, por exemplo, coitada, crianças, não consegue se concentrar ali, vai sair da sala, vai dar uma voltinha, e todas as coisinhas assim que vão afetando a autoestima da criança. Sim. Já. Porque ela vai colocando, e ainda mais se a gente pegar a criança, adolescente que não tem diagnóstico, né? Que aí ela vai pegando aquilo, meu Deus, eu sou péssimo. Porque tudo que eu faço tem um defeito, ou tudo que eu faço não é como deveria ser. Então, eu acho que quando chega, né, tipo, é um ponto muito importante pra gente trabalhar mesmo. Uhum, sim, porque é para todo tipo de neurodiversidade ou, né, para quem não tem diagnóstico, a autoestima é uma coisa bem cuidada, você não é porque tem a autocrítica também nisso, né? O que eu penso de mim mesma, o que eu me julgo por não conseguir, então tem toda essa questão que daí você se acolhendo, né, se entendendo o teu processo, você não, isso é para mim, isso não é, e você consegue conduzir melhor, né, as tuas escolhas de vida, vamos dizer, né. Sim. E aí, Roberta, geralmente é o médico que indica para os pais, que dá essa possibilidade, ou quem geralmente vai te procurar porque teve quero sair do padrão das terapias convencionais e procurar algo diferente para o meu filho fazer. Como que é, assim? É Sim. coberto por plano de saúde, não é? Fala tudo aí, porque essas É. curiosidades a gente tem, né? Até a questão, assim, eu vejo a musicoterapia sendo muito mais amplamente, né, difundida, e a questão do quanto que ajuda nos déficits verbais ali da criança, né, mas a arte-terapia, o que eu percebo, assim, é que as pessoas vão por opção, assim. Nossa, meu filho não é verbal, vamos dizer, mas desenha muito bem, e então eu vejo isso um caminho, mas é muito alternativo. É pouco até, né, triste não ter médicos que reconheçam isso como uma coparticipação ali em alguma terapia, uma psicoterapia, algo nesse sentido, porque como a questão visual, porque assim, eu ainda falando até como professora, os autistas, eles são extraordinários em a questão da imagem, assim, o quanto eles sabem se expressar através da imagem, ou eles são ótimos pensadores através de imagens, e a imagem vem trazendo, ajuda muito nesse processo, né? Eu, assim, posso dizer para você, assim, em sala de aula que eu tenho, vamos dizer, 6 autistas por sala, assim, eu vejo, assim, que eles são muito bons na questão do visual, sabe? Tanto todo o recurso visual para eles é mais fácil, já pelo autismo ter o déficit do verbal e da socialização ali, a própria arte-terapia ajuda nessa questão verbal e ajuda a se desenvolver, né. Sim. Mas não é liberar, não tem nenhum convênio que libere arte-terapia, é tudo por buscas, assim, de família, assim, vamos fazer como se fosse
Mas é diferente de uma aula de desenho, né? Então, a gente já vai entrar até nesse ponto, né? Porque a aula e também, assim, a arte-terapia, ela é feita individualmente ou em grupos. E até porque você falou, vai focar na... Então, imagina que você tá indo pra arte-terapia, você vai fazer uma anamnese com aquela criança, você vai entender o que aquela criança precisa, que diferente do curso de desenho, você vai lá só pra ter uma técnica, né? Pra obter aquela técnica. Que Aprimorar, né, a técnica, ó, para ficar melhor visualmente, para ficar mais, né, saber trabalhar a técnica. E ali, justamente por causa do DIR, né, que você começa a entender o que é a questão do perfil sensorial de cada um, o quanto é individual, você já consegue, porque daí você alinha ali, né, a questão da saúde, a questão do perfil sensorial junto com a ferramenta que é a arte, né? Mas aí você precisa de uma anamnese, você precisa de entender um pouco, daí, principalmente da questão do autismo, né? Para daí você poder saber que técnica você vai trabalhar, que ferramenta você vai usar com aquela criança, né? E como ela é o interesse da criança é motivador ali, você pode até trabalhar dificuldades em cima disso, né? Eles têm dificuldades, por exemplo, vamos dizer, aquarela, né? Aquarela, ela é muito fluida, assim, então às vezes você vai pintar e ela escorre, você vai trabalhar a flexibilidade, a questão da rigidez. Então, cada material traz uma possibilidade, entende? Eu vejo até a possibilidade, né, de você trabalhar questões sensoriais, né? Porque tem muita questão do autista também, às vezes, do toque, né? Da textura, de, ai meu Deus, vou me sujar. Não quer. Não quer, porque é complicado ali, né? Tipo, lidar com aquilo. O cheiro, se você... A gente tá falando aqui, a gente tá indo aqui mais pra parte que envolve tinta e tal, né? Mas, então, são várias coisas desafiadoras mesmo, né? Que aí a criança, você vai conduzindo ali para que a criança consiga... Sim, e daí a arte, ela vem como uma motivação, né? Se a criança, vamos dizer, a Luísa ama anime, desenho de japonês e tal, então, eu também. Entendeu? Aí você vai nascer nessa ideia, mas trazendo outras técnicas, né? E as técnicas vão trazendo umas possibilidades que às vezes também esbarram na questão da rigidez, da flexibilidade, da questão sensorial, sujeira, cheiro, tudo isso você vai trabalhando nesse sentido. E aí, ele, como que é? Tipo, é em grupo ou é individual? Tá. Dá para fazer em grupo, individual, é estruturado, de várias formas, assim, sabe? Você faz de várias formas. Não é só individual ou só em grupo. Você pode trabalhar a questão da habilidade social, ter um grupinho e trabalhar a arte-terapia como vamos dizer, o intuito da sessão arte-terapia. Mas eles estão trabalhando já habilidades sociais, eles já estão trabalhando... Entende? Você pode trazer vários objetivos. Então, ele é, tanto individual como em grupo, é aberto. Eu acho que é bem legal quando eles vão para grupinhos também, assim. Não sei se a Luísa fez grupinhos, mas eu vi que o salto que a gente observou quando foram para os grupinhos foi muito maior, assim. Porque às vezes você não... É bem isso. Tipo, ceder, por exemplo, para... eu quero usar a tua tinta. Mas eu tô usando a tinta. Então, como que a gente trabalha isso, né? Do pedir, do ceder, do emprestar e devolver, coisinhas que parecem simples, mas que é um desafio para eles, porque envolve a parte social, a comunicação, a rigidez, né? Um monte de coisa ali. Né? E a arte vem trabalhando isso. A arte-terapia, ela trabalha o interpessoal e o intrapessoal, né? Tanto que hoje eu trabalho num centro de convivência com idosos. Mas eu não posso trabalhar a questão clínica terapêutica. Porque como é público, então eu trabalho com muitos, né? Então, eu não posso dizer que eu estou trabalhando lá como terapeuta. Eu sou uma professora que está trabalhando a arte ali, pintura, mas eu vejo muito essas questões, assim, do quanto eles vão trabalhando com a convivência, quando eles vão modificando, sendo mais flexíveis, porque o idoso também tem a questão da flexibilidade, tem tudo isso para ser trabalhado. Então, você vai vendo essa coisa aí modificando ao longo dos meses, né? E é um processo, né? Não que as pessoas querem ter a garantia, né? O que eu vou ganhar com isso? Né? E
eu posso dizer que a arte-terapia é como um mergulho. Cada um vai ser mais profundo, o outro vai ser mais raso. É muito individual o quanto aquilo vai mudar, mas eu já tenho bastante feedback, assim, né, das pessoas entrar na minha sala e dizer, nossa, aquela senhora, como ela mudou depois de fazer com você aqui, como ela tá mais, né, comunicativa, como ela tá... E a gente vai tendo esses feedbacks, assim, sabe? Das pessoas, dos familiares, das pessoas que convivem. Então, trabalha tanto o inter como o intrapessoal também. E porque isso que você falou é bem legal, a gente sempre frisar em qualquer terapia, na vida de uma forma geral, é um processo, né? E aí, muitas vezes, principalmente quando a gente recebe um diagnóstico de autismo, ou um outro diagnóstico, né, que impacte ali na nossa vida, a gente fica, às vezes, com aquela ansiedade de que eu tenho que ver o resultado rápido. Aham. De que se eu não pegar e fazer as milhares de sessões, ou agora, neste momento, vai passar o tempo e não vai se desenvolver. Ou se eu tô levando lá e tô levando, sei lá, 2 meses e não vi resultado ainda. Aham. Entende? Entende E, que é... tipo, então essa ansiedade que a gente tem de querer tudo muito rápido, a gente acaba também, às vezes, passando pra criança que tá ali e que ela, tipo, porque qualquer tipo de terapia, né, tem que ser um processo que seja agradável, que ela Uhum. goste. Que ela goste, que seja motivador para ela, que ela, né, esteja ali, gostando de estar naquele lugar, naquela situação de aprendizado. Essa que é a ideia. Mas, assim, as pessoas querem garantias. Ah, vai sair falando, vai sair isso, vai fazer... Entende? E é um trabalho muito lento, mas que, ao mesmo tempo, você já vai vendo a diferença ali, uns 6 meses, 1 ano. É como um trabalho de um professor, né? Você vai fazendo, aí lá no final de uma trajetória que você vai ver os objetivos que você alcançou, que você não alcançou, né? Sim. E você vê, assim, porque quando você tá fazendo arte, você tem essa coisa de se sentir livre, né? Eu tenho essa sensação, assim, acho que eu fui pro teatro porque era isso, lá ninguém me julgava, lá ninguém me criticava, e Sim. as coisas que eu trazia lá pra dentro não eram vistas como, meu Deus, né, que absurdo, coisa. Então, eu acho que é um lugar muito de liberdade, no sentido de você conseguir expressar suas ideias, expressar o que você sente, assim. E aí, você sente, assim, que eles têm esse sentimento de, nossa, agora com o desenho eu consigo me expressar, ou com a escrita, ou com uma dança, né, tipo... Aham, é muito... É porque, assim, é muito individual, como eu falei. Eles vão trazendo, né, coisas, assim, que são muito particulares, só que é muito diferente de você ler um livro ou falar até com eu vou falar com uma conversa íntima, vou desabafar, ou até com uma profissional. Porque vem trazendo coisas até mais profundas, que daí você olha e diz, nossa, tudo isso, assim, eu vou dizer até eu como aluna, né? Eu fazendo o trabalho de escrita terapêutica, aí a professora foi ler a minha poesia, e no final aquilo ficou tão melancólico e triste. Eu disse, nossa, eu não sabia que eu era tão triste. Sabe, assim, é como se abrisse uma outra janela para você mesmo, e a outra pessoa te lê. Daí você diz, nossa, como eu dei um tom melancólico, triste ali, e como é, pesca a emoção ali, né? Eu chorei na aula, tipo, né? Não era uma psicoterapia, nada, mas eu chorei, porque eu vi ela lendo a minha poesia, eu disse, nossa, mas essa sou eu? Sabe? Porque quando você está escrito, você está tão imerso naquilo que você já nem sabe que tom que você está dando no texto. Aí quando alguém lê para você, você diz, nossa, né? Essa sou eu sou desse jeito. E vem em contrapartida uma outra questão, que quando a Lu recebeu o diagnóstico, imagine, a Lu tá fazendo 9 anos. Então, há quase 10 anos atrás, o diagnóstico era uma coisa assim, nossa, coitada, agora É o fim, né? era o fim, era uma coisa assim, fatalística, assim, agora, coitada de vocês, tal. Então, foi muito pesado para mim, esse processo, assim, de receber o diagnóstico e tal. E eu passei muito tempo com questões de depressão, e daí os médicos me encaminhavam e diziam, olha, então vá fazer uma psicoterapia e tal. E eu sempre falava da minha filha. E a minha filha psicóloga, não, quero saber de você. E eu me perdi.
no eu, entendeu? Tipo, o que eu gosto, do que eu... E hoje que a Luísa tem 9 anos que eu tô conseguindo resgatar do que eu gosto. Do que tipo de música eu gosto de escutar, porque você fica tão submersa na questão da cuidadora ali, que é só a galinha pintadinha, você não sabe mais o que você escuta. Entende? É só o programa da Bita, do Bita, é só aquela... E daí você diz, meu, quem sou eu? Sabe? E aquela busca na psicoterapia para mim foi muito difícil. Mesmo eu tendo a arte terapia ali, era muito individual da minha vida, assim, o quanto eu estava submersa nas questões de eu ser a cuidadora. Eu não era mais a Roberta, o que eu gostava, o que eu não gostava antes de ter filho. Parece que tinha apagado tudo isso, sabe? Foi bem difícil para mim. Hoje que eu tô resgatando isso, hoje, com a Lu com 9 anos. A maternidade, acho que, de um modo geral, a maternidade típica, ela já é um... Eu digo que muda de ponta cabeça a tua vida, né? Uhum. Porque muda tudo. E aí, quando a gente recebe realmente a notícia de que a gente está no mundo atípico, né? Cara, é surreal, eu acho, Roberto. Assim, eu não sei como é que a gente consegue, às vezes. Eu fico pensando que eu não sei como que a gente consegue. Porque é tanta demanda que às vezes você não tem tempo pra tua cabeça descansar. Quanto mais sentir, saber o que você tá sentindo. Aham. Né? Ah, e você? Você, o que você tá sentindo? Eu me sentia alienada, assim, eu não conseguia acompanhar as notícias do mundo, assim, no jornal, tal, era só, eu tinha que estudar sobre o autismo. Tinha que estudar sobre o autismo, tentar entender na minha filha, tentar resolver, e parecia que eu estava, assim, em outro mundo, sabe? E muito menos olhar para si, porque é muito difícil, porque a rotina de uma mãe atípica, ela é muito exaustiva. Aí, esse exercício de olhar para si, não é olhar lá no espelho e passar um batom, é muito mais profundo. Ele demanda de um tempo muito... Quando você está na arte terapia, só o tempo de você espalhar os materiais. E é isso que eu vou trabalhar. Isso, já é uma coisa assim, estou trabalhando aqui e agora. Eu não estou pensando na filha lá, não estou pensando na casa, é o aqui e agora. Então, é um exercício muito bom para a questão da ansiedade. Então, seria uma boa opção para mães também, né? Então, assim, Muito. a gente começou falando aqui da arte terapia voltada para o público neurodivergente ali, né? Mas eu sempre falo, e quem cuida da mãe? Quem que cuida da mãe? Aí, esse dia eu estava pensando, nossa, devia ser mais... ter mais acesso, assim, leva o meu filho para terapia e tem um terapeuta para você poder, naquele momento, também fazer terapia, sabe? Ou um aconselhamento, alguma coisa que, tipo, te ajude. Porque muitas vezes a gente não tem acolhimento nenhum, a gente não tem informação e só vai guardando aquilo, né? Então, acho que é uma boa opção, assim. Os pais também, as mães, a gente fala principalmente mães, porque geralmente é É a que fica mais tá mais... ali, né? Mas Aham. não significa que os pais também não façam isso. Mas que também procurassem isso, né? Pra você se descobriu escrevendo. Sim, e eu vejo, E, assim, a questão como eu sou artista, porque quem que aplica a arte terapia? É o artista plástico, é o pedagogo, é a psicóloga. Só que o artista plástico, o pedagogo, não tem o viés da saúde. uhum, Então, esse ano mesmo eu trabalhei com uma psicóloga e nós fizemos grupos de mães atípicas, não era só autismo, era altas habilidades, mãe de TDAH, mãe, sabe, assim, uhum. de questões de ansiedade, a criança. E a gente foi fazendo esse grupo com as mães. Deu muito mais certo eu trabalhar com as mães do que com as crianças. Eu trabalhei para defender a banca, entende? Mas o que deu certo, assim, das pessoas procurar são mães. Só que a gente também tem que ver por vários outros lados. Essa mãe tem dinheiro para pagar terapia para ela? Ela tem Uhum. tempo, porque ela tem que correr sempre com... Ah, primeiro vamos resolver o filho aqui, entende? Então, tem toda essa questão, assim, que também não tem muita procura por conta de... Eu tô fazendo escrita terapêutica porque quando eu fui ver o valor de uma psicóloga para TDAH é muito mais alto do que só psicologia, entende? Então, eu disse, nossa, eu não vou poder. Pagando a questão do TEPAC ainda, que é tudo à vista ali, porque são exames. Aí eu falei, eu não vou poder fazer agora a psicoterapia com ênfase no TDAH, então eu vou pegar aqui a escrita terapêutica, que daí eu já vou trabalhando essas questões,
mas, né, é muito caro para nossa situação, né? A nossa realidade. Nossa realidade. A realidade mesmo é quase surreal também você conseguir pagar as terapias já para criança. Então, o que sobra, você pensa, tem que também dar conta, suprir as necessidades da casa. Porque eu tenho que dar qualidade de vida para criança, para mim, né, para famílias. Então, ela vai deixando mesmo. Vai deixando ela de lado. Exatamente. É isso que a gente vai percebendo. E aí, se você não... Tem mães ainda que conseguem conversar com outras pessoas, que têm um acolhimento dentro da própria família. Mas a realidade também mostra que muitas mães e pais que acabam descobrindo que tem um filho atípico, a família também não tá ali porque não aceita ou porque acha que é coisa da cabeça desses pais, né? Muitos amigos se afastam e às vezes se afastam não é só o amigo que se afasta, você se afasta porque a tua rotina mudou totalmente, né? E aí você não tem mais nem com quem conversar. Sim. Então isso vai ficando pior ainda, né? Vai. E assim, o quanto a gente tinha que ter essa consciência de que se eu tô bem cuidada, se eu tô bem resolvida, claro que isso vai influenciar, vai impactar na minha família, no meu filho, né? Então, assim, eu primeiro precisava me cuidar para depois cuidar dos meus, entende? Mas é sempre o contrário, porque comigo foi, e a gente tenta juntar recurso ali financeiro sempre para os filhos, né? Mas você falou, Roberta, que, tipo, você achou que deu muito mais certo pras mães, assim, né? Mas a gente fez um evento que era voltado para crianças autistas. E lá você aplicou alguns exercícios e tal, né? Cara, eu achei que as crianças se divertiram tanto e gostaram tanto daquelas atividades, sabe? Sim, e a gente ficou assim meio que apavorado, porque era de 8 a 18. Era muito misturado, muita criança, gente. de muita faixa etária. De eu dizer, meu Deus, agora eu vou ter que pegar uma coisa assim, que não dá pra, né, pegar uma faixa etária aqui, outra aqui, mas aí também E os níveis de suporte também estavam todos juntos. Misturados, né? Porque a gente fez um evento, pessoal, só pra entender, né? Que era uma tarde atípica na chácara. Então, as crianças tinham várias atividades durante essa tarde. Enquanto as mães estavam tendo palestras, aperfeiçoamento. Um tempo pra elas. E aí, a gente não conseguiu, né? A gente não tinha essa noção, assim. Porque era tudo inscrição até feito... Até no dia estavam fazendo inscrição. Então, assim... Como é que a gente separa o pessoal, né? Sim. Daí acabou indo todo mundo junto. Não ficou separado por nível de suporte. Mas deu muito certo, assim. Deu muito. Você vê como é que a arte é poderosa nesse sentido, assim, porque daí tinha criança pequena misturado com criança grande, e a gente só tá vendo essa questão da faixa etária, mas tem os perfis sensoriais, tem a questão do apoio, que é mais leve, mas foi tudo misturado e vamos nessa, e foi muito bom, assim, não teve nenhum problema, assim, né? Não, eu vi que eles adoraram, assim mesmo. O feedback que a gente teve foi que... foi muito bonito de ver mesmo, assim, né? No sentido de... Foi uma coisa bem cooperativa, né? Até o material que a gente usou, que daí vamos começar a pintar no outro para trabalhar a questão. Nossa, alguém vai pintar no meu desenho, né? Que tem muito isso, assim, né? Da rigidez. Eles foram compartilhando e pegando o pincel do laranja e do azul, e porque também não tinha um para cada, e assim ia. Exatamente. Foi várias coisas. Eu acho que para quebrar a rotina deles, para quebrar essa rigidez, foi assim, o desafio para eles. Porque tinha tudo, né? Não tinha... Era no chão, era em um lugar que eles não estavam... Não era nada muito estruturado. Não, mas né? assim, deu certo. Mas mostra também que como é potente, sabe? Potente, isso mesmo. Como é potente, assim. Porque todas as atividades que a gente teve lá naquele dia foram relacionadas... Tirando a parte de andar a cavalo e tal, eram todos relacionados à arte, né? Então, assim, e esporte. Como isso... Porque a gente, às vezes, fica só na terapia convencional e, às vezes, esquece que a criança também cansa e que a criança também precisa ter outras atividades além de uma terapia convencional. Mas mostra, assim, mesmo em um ambiente que não era estruturado, como é potente a arte, assim. Como ela consegue atingir a criança. Por quê? Porque a gente está falando de outras coisas além das terapias, né? Além daquela rotina que muitas vezes é cansativa para os pais que estão levando, imagina para a criança que está indo. Sim. Eu sempre falo, a gente tem que olhar a criança também. Às vezes a criança vai chorando, a criança não aguenta mais. Então, às vezes, colocar, né, uma outra atividade que a criança goste de fazer,
que ela consiga se expressar, que também esteja trabalhando vários pontos, mas não de uma forma sempre, né, no estilo de uma terapia que ela já tá, né, cansada, assim. Eu percebo isso, assim, a Luísa foi assim, o plano de saúde, ele dava o ABA, né, e ela ia e chorava um dia, e chorava, e era choro, até as 8, 9 horas no tatame, chorando. Aí eu disse: "Não, gente, isso aqui não tá certo", porque chorar uma vez ou outra, mas sempre, então ela estava me dando sinais, né, então a ideia é validar o que eles trazem, e a gente redirecionar ali para uma coisa que eles realmente têm o gosto de fazer, que eles veem o tempo passar rápido e que aquilo seja porque de alguma forma vai expandir no comportamento deles, assim, vai expandir, vai vir algo, de expressar, vai do próprio, assim, relacionamento com os pares, alguma coisa vai melhorar, sabe. Então, hoje, assim, eu não sou tão antes eu vinha do neuro: "Ah, tem que ser tantas horas e tal". Hoje, assim, depois que a gente fica numa caminhada ali do autismo, a gente relaxa com a questão de relaxa não no sentido de negligenciar, mas relaxa assim, não vai ser 20 horas disso, entende? Você vai dizer: "Não, eu vou fazer isso aqui é", né, faz neuroavaliação sempre para ficar vendo aonde que estão os pontos, os déficits, né, mas, eu lembro muito quando você fala da questão de horas, o quanto eu ficava tensa que eu não ia dar conta do número de terapias que era prescrito lá pelo neuro, É, sabe. porque tem crianças que têm 40 horas, indicação de 40 horas semanais. Aí eu penso assim, 40 horas só de terapia, fora o deslocamento, Sim, né? E aí, que horário que essa criança vai estudar e vai sobrar nada para essa criança brincar e estar fazendo outras coisas. sim. Então, eu sei que tem toda a questão de que, né, quanto antes você trabalhar, mais você tá ajudando na questão desse cérebro, desse desenvolvimento da criança, que ela é pequenininha, então. Mas eu acho que tem que ter um bom senso ali também do profissional, sabe? Porque às vezes ele tá vendo que aquela família não vai conseguir, ou não vai dar conta, ou que não tá sendo bom. Porque o profissional também sabe se tá sendo bom ou não. Se aquilo tá sendo demais para aquela criança. Então a gente tem que ter esse olhar assim sobre a criança e se respeitar a criança em primeiro lugar, né? Sim, E assim, não conseguir, ok. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Não é não fazer nada, tá, gente? Não é isso. é. Mas não é você ir também pro extremo, sabe? Tipo, Claro, tem a diferença da família que pega ônibus para ir, a que vai de exato. carro. Tem a diferença da família que tem um emprego, federal, estadual, municipal, que já tem aquela coisa, né, garantida, dos pais que são autônomos. Tem a diferença o número de horas que essa mãe está disponível, esse pai está disponível para levar para terapia ou não. Então tudo isso, eu lembro, assim, quando a Luísa foi diagnosticada, o neuro falou assim: "Ela é uma bebê extremamente velha para estar recebendo o diagnóstico". Ela tinha 2 anos e 11 meses Meu ali. Deus do céu, E né? eu tenho uma outra péssima notícia: a cidade que vocês moram não tem nada, que a Araucária, há 9 anos atrás, não tinha terapia de nada, entende. Então ali, ó, já poderia ser levado em conta, essa família vai ter que se deslocar de cidade todos os dias e, né, e se fosse uma família que não tivesse carro, né, seria outra demanda de tempo ali, entende. Então, foi muito desesperador, assim, na época, sabe. Hoje, então, eu sou professora do estado e eu dou palestras. Quando a gente recebe o diagnóstico ali do neuropediatra, deveria ser levado em conta a questão assim: essa família tem carro ou ela anda de ônibus? Essa família tem terapia na própria cidade, né? A Luísa, quando foi diagnosticada, o neuro falou que ela era extremamente velha para receber o diagnóstico, uma bebê velha, porque ela tinha 2 anos e 11 meses. E ainda tinha uma péssima notícia que a gente não ia ter na cidade que a gente morava nada em relação ao autismo, a gente teria que fazer essa migração de cidade todos os dias, né. Então tudo isso deveria ser levado em conta, porque é tudo questão de tempo, né, como é que vai, a mãe, ela é autônoma, ela vai ter tempo de acompanhar, ela é uma funcionária de uma empresa privada, ela é uma funcionária pública, tudo isso muda totalmente o contexto de como vai ser encaminhado as terapias e o desenvolvimento da criança, tudo vai mudar.
Eu acho que já começa pensando, eles têm dinheiro pra pagar? Uhum. Já começa aí, porque quando vem esse papo de mãe, tem que fazer 40 horas, mas eu não tenho como pagar, tá? Eu não tenho como pagar. E o SUS também não me fornece isso, porque existe uma fila gigantesca, né? Aí você traz outras questões para essa família, que é de pensar, meu Deus, eu não estou conseguindo dar o que meu filho precisa. Sim. E aí vem mais ansiedade, mais um sentimento, né, os sentimentos ruins que vão gerando o quê? Depressão, como se eu não Ansiedade. conseguisse fazer o básico, porque eles, muitas vezes é dito, gente, 40 horas, uma naturalidade, que é como se aquilo fosse, né, a gente sabe que é importante, mas a gente tem que olhar a realidade de cada família também. Sim, sim, cada realidade é uma um lugar já uma cidade pequena, uma cidade, né, como Curitiba, que já tem várias, né, tudo isso vai mudar, se alguém vai poder ficar eu mesma saí 2 anos do meu emprego público, do estado para acompanhar a Luísa em terapias, assim, porque não tinha condição, principalmente no início ali, era 3 vezes na semana, das 8 ao meio-dia e não tinha jeito de ela não era verbal, tinha um apoio severo, só a mãe entendia, então eu tive que sair e daí, né, mas veja, né, eu ainda consegui segurar esse emprego, não receber, né, mas segurar para poder voltar. E a mãe, que é a caixa do supermercado, que, né, é outra situação, é outro contexto, é outra ideia de como vai levar esse diagnóstico, né. É, eu acho que o autismo, assim, e a gente tá falando ainda do autismo, né, mas eu fico pensando até em questões, por exemplo, dentro das altas habilidades, você não tem um CID, não é considerado. Então, para fins de plano de saúde, você não tem apoio nenhum. E aquela criança também precisa de terapia, também precisa de várias questões ali de TO, muitas vezes, né? Uhum. E não tem amparo nenhum. Então, a conta não fecha ainda, sabe? Não. Para o mundo neurodivergente, assim, não fecha. Não, e a Luísa mesmo tendo um plano de saúde que ele é o que mais cobre terapias, pra gente não adiantou. A gente não dava, porque o que a gente percebia? Que era clínica superlotada, profissionais que tinham acabado de receber ali, estão ali se formando recém-formados, não tem o mínimo trato, experiência com autismo. Falei, tá, eu tô só perdendo meu tempo, né? Enquanto isso tá passando ali os 2 anos que eu poderia voltar, eu Uhum. tenho que ser cirúrgica, eu tenho que pegar alguém que tem experiência, alguém que tenha bagagem para trabalhar, e ao invés de demorar 2, 3, 4 anos fazendo uma coisa com uma pessoa menos experiente, fazer com menos tempo uma pessoa mais experiente. Então, pra gente, plano de saúde nenhum nunca deu certo. A gente foi exatamente nas profissionais que eram, digamos, tinham um know-how para trabalhar com autismo, e a gente foi estimulando através delas. Mas sempre o meu marido trabalhando em 3 empregos e eu em 2, para conseguir bancar tudo isso. Porque não se banca pagando plano de saúde, eu não vejo assim. É muito demorado. O plano de saúde, olha, agora essa guia foi liberada para uma outra clínica. Só que é mais distante ainda. Você vai precisar de mais tempo. Ó, agora não é mais para outra clínica. Você vai ficar 2 semanas sem. E assim, o estilo de apoio que a Luísa precisava não ia demandar de uma melhora significativa ali. Então, não adiantava. Tinha que ser tudo particular, com pessoas que tinham formação, tinham especialidade naquilo e pra luta, trabalhar naquilo, sabe? É. E é uma luta ainda, né? A gente tem muita Sim. coisa pelo caminho, assim, para resolver, assim, para dar acesso, que é o básico, né? Dar acesso. Uhum. Por isso que eu acho que, voltando ali pra gente, falando ali da arte terapia, quando você tem essas opções para que você consiga, às vezes eu não consigo bancar, então, realmente, todas essas horas de terapia. Consigo bancar apenas tantas. Mas tenta incluir ali pelo menos tipo, algo que vá de encontro com que essa criança, né? Que ela Algo vai do conseguir se interesse. expressar, que ela vai conseguir jogar pra fora, porque muitas vezes a gente vai guardando e a criança também vai guardando, ela só vai lidando com aquele estresse todo que ela tá vivendo na rotina e não tem onde realmente, né?
ser criança ali, ou de extravasar, ou de... Porque também vai estar sendo, como a gente falou, né, Roberta? Tipo, cada criança ali que chega em você, ou cada mãe, chega com uma questão e você vai direcionar o seu trabalho para aquilo, né? Sim, e a gente também parou de uma época pensar que a terapia pro autismo não é só a sala branca, a mesa branca, o cantinho. Chega uma hora que eles vão crescendo e você vai ter que perceber o que que no mundo dá um interesse para eles irem pegando um encaminhamento naquilo, né? Para Luísa era muito fotografia, tirar foto, desfile e tal. Então vamos nisso. Vamos, além das terapias, vamos investir nisso. E eu tenho que confessar que foi uma ideia capacitista minha. Eu pensei, bom, a menina não é boa em falar, então na fotografia não precisa tanto da fala, pode ser uma próspera, né, uma visão pode ser uma profissão para ela. Hoje eu digo que ela pode ser o que ela quiser, entende? Uhum. Hoje ela anda falando que ela quer ser médica de bichinho, quer ser veterinária. Então hoje ela vai ser o que ela quiser, mas aquilo também funcionou. Ela ia e tinha um interesse, e eles têm um hiperfoco naquilo, e eles vão fazendo e vão desenvolvendo, assim, e tinha questões, assim, por exemplo, ela tinha que se apresentar, mas ela tinha questão verbal. Daí eu tenho vídeo, assim, dela bem nos primeiros e depois de 1 ano ela se apresentando, né? Ela falando, eu moro numa cidade bem pequenininha, Araucária. Daí ela tava se apresentando, ela nem tava na cidade, ela tava lá em Santa Catarina com a minha mãe. Falei, mãe, da onde que ela tirou bem pequenininha? Você que tá falando pra ela? Não, Roberta, disse que uma vez você falou isso pra ela e tal. E ela inseria no discurso dela todas as vezes, sabe? Eu dizia, meu Deus, né? E ela vai expandindo, porque aquilo tem interesse, sabe? Eu ficava pensando, uma vez ela foi num desfile em outra cidade, assim, e ela ficou com mais de 300 crianças, adolescente, adulto, todo mundo que estava estudando ali para ser modelo, e em nenhum momento eles me chamaram. E, tipo, em 1 hora chamavam a mãe do número tal. Eu dizia, nossa, daqui a pouco vão me chamar. Ixi, certeza. E eu ficava pensando, em nenhum momento me chamaram, nenhum momento, assim. Ela totalmente focada, sabe, naquilo e gostando. Eu disse, mas, gente, tem muita demanda verbal, ela não vai entender. Tá, tudo ideia de mãe, assim, de dizer não é capaz, sabe? Ela foi indo. E até eu vi pai dizendo assim, por que você não é igual aquela menina, apontando pra ela? Olha como que ela é focada, ela faz várias vezes. Eles estão no descanso e ela tá lá fazendo, sabe? Porque não é porque a gente mandava, é porque ela queria, o entendeu? hiperfoco dela, né? E daí o pai, vai mais uma vez, a criança, já tô cansada. Dele, não, mas olha aquela menina, ela não sai da passarela, sabe? E é muito isso, é bem essa ideia mesmo, pegar o que interessa a eles, para daí eles irem desenvolvendo outras habilidades, expandindo no mundo, né, a verbal, a de comportamento, a tudo, assim. Que, na verdade, assim, às vezes a gente tem também isso de que, meu filho ainda não é verbal, ou não é verbal, né, ou o meu filho tem muita dificuldade em interagir com outras crianças, ele tem crises quando tá numa multidão, que 300 crianças é uma multidão já, né? Sim, sim. E aí a gente fica com esse medo, que às vezes até a gente acaba passando pra eles esse medo. De tipo, ai meu Deus, será que você vai conseguir? Será que ele não vai ficar mal? Será que não sei o quê? Sabe? Essa ansiedade que a gente tem. E eu acho que vem um pouco de super proteger eles. Não tô dizendo que é ruim, eu só tô dizendo que a gente acaba tendo, Sim. né? É porque a mãe, eu acho que ela pensa nas infinitas possibilidades que ali pode desregular a criança, né? E assim, lá em casa, eu digo assim, meu marido é mais good vibe, assim, vamos lá, o que que vai dar, se der errado a gente volta. E daí eu percebia, cada vez que ela dava uma volta na passarela, ela olhava pra ele. Ele era o ponto de apoio dela, assim. Ela olhava pra ele e daí voltava. Ela olhava pra ele e eu dizia, pô, a gente se lasca, a gente se rala, mas é o pai, né? Daí ela olhava e daí eu dizia, mas é que talvez ele passe essa questão da tranquilidade. Tipo, eu tô aqui, pro que der vier, entendeu? E a gente fica muito assim, ó, cheio de dedos. Não, vão ligar. Não, ó, já chamaram 3 crianças, certeza que vão chamar ela. E eu não fui chamada nenhuma vez, assim, sabe? Por causa que eu acho que era tanta coisas que ela tava, tantas coisas que ela tava vivendo ali que era realmente a atenção, o interesse dela, que ela não queria sair daquele lugar, né? Ela deve ter passado por muita dificuldade ali, mas ela foi superando porque o interesse era maior,
né? Uhum. Então, é isso que... E sempre tem que ter... Às vezes eu acho que ser um pai e uma mãe atípica é isso, assim, sabe? Você passar o bastão e dizer, agora é com você. Porque aqui eu já cansei, é que nem uma corrida, sabe? Agora eu cansei, bora você agora. Aí é o pai. Aí, não, então o pai vai bancar tudo, o dinheiro. Então eu vou trabalhar 3 períodos e você estimula a criança. E assim eu acho que é uma eterna troca dessa questão de, não, agora eu preciso relaxar, agora vai você. E a gente precisa dessa parceria em tudo, assim. Ou se não é mãe, é uma avó, se não é avó, é uma tia, uma madrinha, mas a gente precisa dessa parceria de alguém, porque sozinha, eu fico imaginando a mãe solo, é muito exaustivo, assim, não tem como, não tem como. Acaba tendo como porque não tem outra opção, né? O Porque que vai fazer? A criança depende só dela, né? Porque, e também a gente pode ficar horas falando disso também, né? Mas aí tem a mãe que tem o pai ali dentro de casa, mas o pai não é parceiro ou nem aceita o diagnóstico. A gente vê tantos casos de um dos pais não aceitarem o diagnóstico. sim, Então, é realmente assim, primeira coisa, desde que você engravidou lá, né? Antes de você saber de qualquer diagnóstico, tem que saber que vai ser parceria. Tem que ser parceria. E aí, sim, quando vem o diagnóstico, então, tem que embarcar juntos. Porque é de dar o suporte, porque senão daí não aguenta. E se um dos dois não aguentar, vai ser muito pior para a criança e pro outro, né? sim. Pro E eu outro. vejo, assim, muitas eh, famílias que se formulam de forma diferente, né? O pai foi embora, ficou a avó. Ou, não sei o quê, tem uma madrinha. Sempre tem que ter alguém para poder dar conta, sabe? Porque senão o que acontece? Acaba, então, só a mãe que leva na terapia, a mãe tá trabalhando, então ninguém leva. Uhum. Então, impacta diretamente na criança ali. O que que ela vai... É só ela, só tem ela. Então, ela não tem nenhuma possibilidade. Se extingue qualquer outra possibilidade, é a criança que perde, né? Exatamente. Acho que é isso, Roberta. Tanta coisa pra gente. É tanta coisa pra trazer, assim, que a gente começou lá falando de arte terapia, mas a gente vai entrando em outros assuntos porque fazem muito, tem toda a relação, né, com família típica e como que eu cuido de mim mesma, então é uma opção, às vezes, né, ter um tempinho pra você, separa um dinheirinho pra Sim. você, investe em algo que você gosta, né, relacionado com arte, eu acho que é uma forma de você se expressar, uma forma de você ter voz, né? Sim. E assim, Voz. a configuração individual, né? Por exemplo, eu faço esse online, né? Mas tem aula que é assíncrona, tem aula que é online, e assim você vai vendo o que encaixa ali, mas não deixe de cuidar de você, né? E a arte, assim, é uma super companheira na psicoterapia, na questão do autoconhecimento, da autoestima. Ela traz muito, é, eu posso dizer, mesmo no desconforto, assim, não sei desenhar, ou vai fazer uma coisa não, que nem eu mesma, eu nunca fui da parte de literatura, escrita, tal, até foi para eu explorar mais. Ai, será eu devo ter escrito alguma coisa que alguém fez uma crítica e eu tinha essas travas. Mas você vai destravando e mesmo no desconforto a gente vai vendo o trabalho florescer, assim. É incrível, assim. Eu vejo as idosas falam: "Ai, eu não tenho mão para isso mais. Eu não coordenação motora fina, qualquer coisa", entende? E já diz: "Eu não vou conseguir", e daqui a pouco elas estão mandando foto da pintura pro filho, dizer: "Olha, aos 84 anos eu tô aprendendo uma coisa diferente", né? E é sobre isso, né? Sobre a gente ser humano e estar aprendendo até o último dia antes de morrer, né? Você pode estar aprendendo uma coisa diferente, algo que você nunca imaginou você estar fazendo, né? Eu vejo elas tirarem foto e, filho, olha, eu tô pintando. Imagine eu pintando com 84 anos, assim. Então é muito, muito interessante isso, assim. É explorar e é se auto-explorar, né? Você tá naquela submersão de você mesmo e a arte como companheira. Exato. Roberta, e você trabalha em alguma clínica? Tipo, atende as pessoas também, quem tiver interesse?
Eu tô, assim, eu tava num processo de estudo, tal, dei uma parada, tal, mas eu tô pensando em montar grupos mesmo, porque minha casa é grande, fazer uma ala lá de arte terapia e começar a atender, Tá. sabe? Então, essa é a ideia. Deixar aqui o contato. Quem tiver dúvida, quem tiver interesse, procura a Roberta. Sim. Tá, gente? Obrigada. Obrigada a você, Kelly. Obrigada mesmo. E obrigada a você que ficou aqui com a gente, que assistiu. Não esquece, antes de você sair desse vídeo, de você deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal. E, gente, toda quinta-feira a gente tem um episódio novo aqui, às 8 horas da noite.